2023, acho que foi um ano, Pedro, de mudança de narrativas. O mercado de fundo imobiliário, é lógico que você tem que pensar bem e analisar bem ali os fundos. Eu acho que ele vai entregar um bom momento de oportunidade para quem quiser entrar. Eu vejo muita pessoa colocando o preço-alvo de Bovespa para 140 mil pontos. Cara, vai comprar 130. Você acha que vai para 140? Melhor ficar no CDI. É a mesma coisa, 10%, mais ou menos. Entendeu? Então acho que para comprar a bolsa tem que estar um pouco mais otimista, né? Enfim, não sei se ano que vem será tão bom quanto este. Só que o ponto é, juros caem no curto prazo, mas se você tem desaceleração com um país como os Estados Unidos com 8% de déficit, e aí, pra onde vai a dívida desse cara? Porque ele tá arrecadando menos e a dívida ainda tá lá em cima. E lá vamos nós pro nosso último episódio do ano. Eu, Thiago Pedroso, Rafael Wurzman, sócios aqui da Critéria, trazendo o que é importante no mercado, mas dessa vez, ao invés de trazer o que é importante na semana, a gente decidiu trazer aqui uma retrospectiva rápida e um pouco das perspectivas pro mercado pro próximo ano. Quando você falou e lá vamos lá, Pedro, eu achei que você ia chamar pra ir pro bar, pô. E lá vamos lá pro último episódio. Pro último episódio. Clima natalino aqui. Não deixaram a gente trazer uma bebidinha, né, pra poder gravar. Você vê, a produção vetou. Mas, galera, antes de começar também, agradecer vocês que nos acompanham, desejar aquele Feliz Natal, boas festas. Enfim, um ano novo aí repleto de saúde, felicidade e prosperidade. Espero que a gente tenha conseguido agregar, né, na tomada de decisão de vocês ao que tem aqui mercado e investimentos. E se não agregamos, espero que tenhamos conseguido fazer vocês ao mínimo dar uma risadinha aqui e ali, né, Pedroso? Mas vamos lá que a gente seja muito engraçado, né? Enfim, deixar o dia mais leve, né? Acho que, pô, isso é muito importante no mundo que vivemos hoje, Pedroso. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. 2023, acho que foi um ano, Pedroso, de mudança de narrativas. Muito por causa disso, né, a gente viu os fundos que são mais baseados em tendências, que são os multimercados, né, os multiativos, performando muito mal. A gente teve narrativas, né, que começaram o ano voltadas ali para o pouso mais forçado, que os Estados Unidos não ia escapar de uma recessão em 2023, especialmente no segundo semestre. Quando o Banco da Califórnia, né, o SVB, acabou quebrando, essa tese foi intensificada, né, justamente por uma parte de escassez de crédito, né, os bancos tentando fortalecer os seus balanços e dando menos crédito na economia. A gente viu o Fed logo após injetando liquidez para esses bancos, que consequentemente, né, acabou entrando na economia. A gente viu um fiscal americano muito frouxo, né, um recorde de emissões do Tesouro, a Janet Yellen, enfim, imprimindo dinheiro sem precedentes, pressionando a ponta de juros, a ponta longa da curva de juros. E ao longo do ano, né, essa narrativa de recessão foi se transformando em uma narrativa de, no mínimo, desaceleração, que mais pro final do ano, ao invés de desaceleração, virou aceleração, né, Pedroso? Com um PIB americano crescendo 5,2%, até teve o dado revisado, ficou 4,9% a leitura final no terceiro trimestre de 2023. Os lucros corporativos surpreendendo de forma positiva, né? Os lucros muitas vezes seguem o rumo da economia, né? É natural uma economia ir bem e as companhias que fazem parte dela também prosperarem. Tá, galera? Então eu acho que, Pedroso, eu vou passar para você, senão eu falo demais. A gente entrou 2023 com viés muito pessimista, e esse posicionamento leve acabou que influenciou, né, justamente a alta que vimos para os ativos de risco, à medida que os dados econômicos que foram saindo vieram positivos, na frente inflacionária, cedendo, na frente de atividade, né, reaquecendo, e a gente encerra o ano num tom muito otimista, que eu acho que traz, né, uma barreira, no mínimo, para esse início de 2024, né, um posicionamento já bastante pesado, digamos assim, né? Pessoal comprando, índices de força relativa, put call ratio em patamares sobrecomprados, digamos assim. Mas queria saber se você concorda comigo, que a gente entra em 24 com um otimismo global, né? Em termos de um ciclo de aperto monetário um tanto quanto benigno, que vai poder ser encerrado daqui a alguns meses pelas economias desenvolvidas. Tem até medo, né? Porque a gente finalizou aqui 2022 com uma perspectiva totalmente diferente do que está encerrando, né? Você comentou lá fora, o mercado esperava uma desaceleração americana e, pelo contrário, acelerou e muito. China, o mercado esperava que a China fosse acelerar o crescimento e foi ao contrário. Eu trouxe até aqui um dado, deixa eu pegar aqui. Era isso, né? No começo do ano, enfim, até muitos falavam, né, da Vale. A Vale até foi bem, né, nesse fim de ano, mas ela foi uma grande detratora, né, na primeira metade por causa de China, né, Pedro? Exatamente. Se não me engano. Eu vou colocar aqui depois, que eu não tô encontrando, eu tinha levantado. Aqui, achei. Eu acho bom que você comentou isso, que a China tá em queda livre. Você olha todo dia o Hang Seng, o Shanghai Index tá caindo enquanto o mundo sobe. Exatamente, é isso que eu trouxe aqui, o índice chinês, o CSI
300, que tá caindo ali quase 13% nesse ano. Um ano que, no geral, foi um ano positivo para as bolsas mundo afora, né? A gente viu o Nasdaq aí subir bastante, Se subir uns 40% no Nasdaq, né? Se você pega a média das Big Tech, são as 7 empresas, né, as que têm peso majoritário no índice americano, na média elas subiram 75%. Até, Pedroso, bom que você pegou o Nasdaq aqui. Nvidia no ano, 3 vezes. Meta, 170% de retorno, né, mais de 2 vezes, quase 3 vezes. Tesla, 2 vezes, 100%. Amazon, 73%. Netflix, 60%. A pato feio, né, foi a Apple com uma alta de 50%. O patinho feio subiu 50%. O patinho feio subiu 50%. E cada vez mais a gente vê, né, que o índice americano fica mais concentrado, né, Pedroso? Eu acho engraçado isso. Hoje, essas 7 empresas representam mais de 30% do índice. Se a gente fosse olhar o que 10 anos atrás, não deviam representar nem 15%, talvez nem 10%, né? E é engraçado que é muito por causa disso, né, que geralmente os fundos de ações lá fora, long only mesmo, comparar banana com banana, né, que tem o benchmark sendo o S&P e não bate o benchmark. Porque no mandato do cara ele precisa diversificar. Se ele põe 30% do fundo dele em 7 nomes, ele muitas vezes pode ser demitido, né, pegando um ano ruim ali, por uma questão, né, de falta de zelo pela sua clientela, né? Imagina que você é um gestor de fundo de pensão, né, tá gerindo as aposentadorias das pessoas, concentrar boa parte em 7 nomes, requer ali uma audácia, né? Uma audácia que se provou muito vencedora na última década, nesse ano especificamente. E Mas também você teve ali mudanças entre essas principais empresas no mercado, né? Então também tem esse ponto. Talvez a empresa que era uma das maiores... Esse rebalanceamento automático do Exato. índice, Se né? o cara não fez esse movimento, ele pode ter ficado para trás também. E até quem falou isso foi o Jacuzzi, que ele fez uma entrevista no Brazil Journal, né? E, puta, eu achei sensacional porque ele fala do ano de 23 e o que esperar para 24. Basicamente o que a gente tá tentando fazer aqui. E ele acha que a Bolsa Americana tá cara, né? O Jacuzzi, que é um dos grandes gestores do Brasil, né? Décadas de experiência. Enfim, ele tem um fundo multimercado, né? A gestora é JGP. E o que ele acha, né? Que, pô, você olha as opiniões mais otimistas do sell side lá fora, né? Das casas de research. S&P é 5.100 pontos ano que vem. Isso implica o quê? Uma alta, né, de mais ou menos 5%, né? E uma alta de 5% é equivalente ao carrego que você tem na taxa de retorno livre de risco, né? Enfim, basicamente, vai. Então, se você joga o custo de carrego até o final do ano que vem, você já está quase lá nos 5.100 pontos, né? Eventualmente para você comprar a bolsa. Isso serve para Brasil também, né? Eu vejo muita pessoa colocando o preço-alvo de Bovespa para 140 mil pontos. Cara, tá comprando 130. Você acha que vai para 140? É melhor ficar no CDI. É a mesma coisa, 10%, né? Mais ou menos. Entendeu? Então acho que para comprar a bolsa tem que estar um pouco mais otimista, né? E, enfim, não sei se ano que vem será tão bom quanto este, Pedroso. Mas deixa contigo aí que você tava numa toada aí. Enfim, eu te cortei. Mas vamos lá. Até você comentou, né? O índice tá aqui, vai para lá, rende menos do que a renda fixa. Aí é aquele topic também, né? Você identificar empresas boas que negociam ativa, né? a um bom nível de preço, você com certeza vai conseguir bater o índice, aí a diferença pode ser grande. Eu vou até falar disso, porque a gente no Brasil vive um ciclo tecnicamente pode ser muito positivo para a bolsa. E na história ele se mostrou positivo, que é o ciclo de queda de juros. Então esse é um cenário que poderemos ver algumas empresas, alguns setores se beneficiando bastante. Mas aí antes de falar disso, né, você estava falando lá de fora das bolsas, das empresas, quem subiu e tal. Aqui a XP trouxe há pouco tempo atrás um relatório, e aí nesse relatório tem a performance dos principais mercados, mas aqui ele considera até novembro, tá? Então até novembro o Nasdaq já tinha subido 47% no ano, é isso mesmo? Pedroso, que loucura, né? E subiu 47. Mais, né? Que no mês de dezembro a Nasdaq tá subindo 2, o S&P 1 e o Dow também próximo de 1, né? Japão subiu 30, o S&P subiu por volta de 20, e o Brasil tava com alta até então de 15, mas assim, desde então o mercado subiu mais, o Brasil tá batendo já mais de quase 24, 25% de alta esse ano, a Bolsa Brasileira, né? Então foi um momento muito positivo e o grande vencedor, se vocês podem ver nesse gráfico aqui, foi o setor tecnologia, que subiu quase 50% no ano. Depois veio comunicações, que subiu 46%, e depois consumo discricionário subiu 31,5%. E aí, enquanto a gente falou aqui Estados Unidos, China, tem a Europa, que no começo do ano, a conversa é que seria um desastre, né? A Europa ia entrar num cenário de desaceleração e bababá. Desacelerou de fato, eu subi até aqui o PMI como que ele vem andando, tá abaixo, mas não foi nenhum desastre, né? A Europa tá conseguindo seguir
relativamente ok ali. A gente viu uma recessão técnica já acontecendo, mas ainda A baixa. Europa estagnou, né? Exato. Não tá subindo nem caindo a atividade lá. E muito se esperava uma queda bastante Mais severa, dado o acentuada. nível de juros, dado o custo energético deles, né? E dada a composição setorial da economia. Isso não veio a se materializar, né, Pedroso? Eu acho que a dúvida agora fica. O mercado, algumas semanas atrás, estava falando que a Europa ia cortar antes que os Estados Unidos os juros, né? Porque os dados econômicos lá estão muito piores que os americanos, né? E aí veio o Fed, que foi pivotal, a gente comentou sobre o Fed de dezembro, nosso último bate-papo sexta-feira passado. Pivotal, enfim, é o que alimentou esse rally contínuo de final de ano. Foi um presente de Natal antecipado do homem que mexe os mercados do mundo afora, que é Jerome Powell, presidente do BCE americano. Ele foi dovish, falou que o Fed já estudou cortar juros ano que vem, o mercado precifica com quase 90% de chance esse início de ciclo de corte em março. E na quinta-feira, né, um dia após o Fed, veio a reunião do BCE e do Banco da Inglaterra, né, o Central. E ambos tentaram conter as expectativas, falando que os dirigentes não discutem o corte de juros, que ainda precisa ver trabalho ser feito na frente inflacionária. E até o euro ganhou, né, um pouco de força nos últimos dias, dado esse diferencial aumentando. Mas, enfim, Pedroso, de fato, né, a tese de desinflação mundo afora, ela aconteceu em 2023. Né? Até saiu hoje a inflação dos Estados Unidos, o último dado macroeconômico relevante até o final do ano. Cara, veio deflação. É uma queda mensal de 0,1%. Esperado era 0,0%, né? Então ficar estagnado. E se a gente olha o compilado de 12 meses, a gente está falando de uma inflação americana em 2,6%. Esperado era 2,8%. Aí beleza, você exclui alimentos e bebidas, né? Energia, que quando você compara, né, efeito base ali ano contra ano, de fato caiu muito petróleo desde dezembro do ano passado. O preço de energia de alimentos também caiu. 3,2%, o core, né, o núcleo. Então já é algo muito mais aceitável e é algo que o Fed deve estar olhando com bastante cautela. No Reino Unido, Pedro, saiu dado de inflação essa semana também, 3,9%. Reino Unido que bateu 11%, quase 12% de inflação, né, meados do ano passado, agora está em 3,9%. E até a performance da bolsa inglesa essa semana foi muito forte, né? Destoou ali contra os pares, né? Até bateu máxima histórica depois do dado, Pedroso. Tem diversas bolsas ao redor do mundo que estão muito próximas das máximas históricas ou já bateram. Tá até legal a gente ver isso depois para trazer para o pessoal. E aí eu acho que a dúvida que fica é 2024, ok, o tema de 2023 foi desinflação, né? De fato honrou ali eventualmente o esperado. No primeiro semestre ficou bastante pegajosa a inflação, mas no segundo semestre a gente vê uma melhora bem expressiva nesses indicadores, né? Ano que vem, qual vai ser o tema? A atenção ela sai de inflação e vai para atividade econômica, né? Tem defasagem política monetária, até que ponto, né? Enfim, o mundo consegue escapar de uma desaceleração de forma tão benigna, de forma tão suave, que é o que o mercado coloca na conta hoje, e o que a gente de fato está vendo nos dados econômicos. Exatamente. E você comentou aí do petróleo, que foi outro ativo que o mercado errou bastante, né? Esse aí é duro prever, esse né? é duro prever. Tá parecendo o câmbio. Mas o petróleo que começou lá o ano por volta de... Deixa eu pegar aqui, aproximadamente... Acho que começou onde tá, não é, Pedro? Ele tava Começou nos 80 dólares? Uns 85 a 88 em Caiu média. um pouquinho, então. E agora ele tá 79, né? Quase 80 dólares o barril. Okay. E a outra coisa, né, que mudou bastante ao longo do ano, a gente viu lá a guerra entre Israel e Hamas, que trouxe estresse. Agora, no final do ano, de novo estresse referente, né? A gente tem rebeldes lá no Iêmen que estão ameaçando atacar navios que passam pelo Mar Vermelho. Os Estados Unidos e a Europa se movimentaram para tentar proteger essa região, que é super importante, principalmente para levar energia para a Europa. E o petróleo está ali, né? Subiu, agora bateu a questão da desaceleração, que falou mais alto, o petróleo veio segurando nesse nível de preço. Eu chutaria aqui que a perspectiva seria o petróleo ficar sambando agora nesse patamar ao longo de um bom tempo. Para as petrolíferas não é negativo, né, Pedroso? Pô, tem previsibilidade, deixa o petróleo a 80, 82 o barril, ali você não passa 70, muito abaixo 80, de 70. É isso aí. Você tem uma margem bem gorda ainda, Tem uma margem bem gorda. E aí, aí eu acho que é importante aqui, eu trouxe aqui um gráfico, né, que explica bem o movimento da Bolsa Brasileira. E esse gráfico, ele coincide exatamente com os momentos que o Ibovespa acabou andando forte, né? Que é o gráfico que traz aqui volume de investidor estrangeiro na Bolsa. Porque por mais que a gente tenha um cenário positivo no Brasil, o Brasil está inserido num contexto global.
nós não vamos subir sozinho, nós não vamos cair sozinho. E o que aconteceu agora foi, eu vejo às vezes muita avaliação, pô, Brasil, mas a gente basicamente seguiu o movimento lá de fora. Teve boas notícias aqui dentro no longo do ano. E aí, só voltando aqui, né, trazer uma retrospectiva, nós iniciamos o ano com medo do que seria o novo governo. Esse novo governo se mostrou mais pragmático do que o esperado, e o ponto que ele não foi pragmático, ele foi barrado pelo Congresso. Então, discussão sobre restatização da Eletrobras, discussão sobre vários temas, os marcos que foram aprovados nos últimos anos, que o governo chegou a cogitar voltar atrás, o Congresso falou, não, aqui não passa. E os pontos, né, pelo menos do ponto de vista de arrecadação, o governo evoluiu bastante coisa. Não entro na discussão aqui se é positivo ou não, porque eu acho que para mim não é. Mas para o mercado o governo está conseguindo ajustar o fiscal, aumentando a arrecadação, ok, a um custo que a gente vai entender lá na frente, mas que de certa forma o mercado fica tranquilo com a condição fiscal, com o arcabouço que foi aprovado, com as reformas que estão sendo aprovadas. Então o fato a gente está bem posicionado no Brasil quando eu olho do ponto de vista interno, mas o Brasil, olhando para fora, ele seguiu o movimento externo, e esse gráfico mostra bem, né? Nós vimos ali no mês de julho um movimento forte de entrada de estrangeiro, que naquela época tinha levado mais ou menos uns 22 a 23 bilhões de entrada no ano, e o mercado deu aquela puxada. Depois nós vimos um movimento de correção do mercado que coincide com a saída de estrangeiro, e agora, no final do ano, a bolsa batendo máxima histórica, exatamente com o dinheiro de estrangeiro, vocês podem ver aí, batendo quase 40 bi de entrada nesse ano, estrangeiro no total, que foi ele que puxou o mercado, e ele puxou principalmente através das grandes empresas. Então tem muito cliente que não está tendo talvez essa percepção, porque empresas menores, mais ligadas ao mercado doméstico principalmente, não sentiram esse movimento, mas Petrobras, os bancos acabaram puxando bastante o índice. Então no fim do dia, é esse o cenário, nós estamos inseridos num contexto global, e o investidor estrangeiro vem mexendo aqui com a bolsa. E a perspectiva, olhando o Ibovespa, a XP nesse mesmo relatório tinha soltado também, há um ano atrás, e aí para você ver como o mercado estava errando as coisas, né? Há um ano atrás, a XP falava, PIB esse ano ia crescer 1%. Hoje ela fala que vai crescer 2,8%. Há um ano atrás, ela falava que a inflação ia ser 5,4%. Hoje a inflação está fechando o ano em 4,5%. Há um ano atrás, ela falava que a Selic fecharia em 13,75% ao ano. A Selic está fechando em 11,75%. Dólar era 5,30%. Dólar está fechando em 4,90%. Então, erraram bastante nas estimativas. E quando ela pega um ano atrás para 2024, olhando as projeções que ela tinha um ano atrás e as projeções de hoje, as projeções para o ano que vem todas melhoraram também. Tem 2 pontos aí super importantes. E aí tem a questão da inflação para o ano que vem, né, Pedroso? Eu vejo o caso como Itaú revisando para baixo de 4% para 3,6% das suas projeções. E a própria Legacy, né, que é uma gestora que está bem otimista nessa frente de juros, falando em uma inflação de 3,2%, uma taxa terminal ano que vem de juros Selic de 7,75%. Né? O que vai definir nossa taxa terminal de juros é a nossa inflação. Porque nada importa mais juros lá fora, porque nada importa juro nominal. A galera olha o real sempre, exato, né? Exatamente. No contexto, no relativo. Né? Então esse é um ponto de atenção. Mas você acha realístico, Pedroso? Mais perto de 3 de inflação do que 4 para Brasil? A gente consegue isso, cara? Eu não acho impossível, porque se você for ver, o movimento de inflação no Brasil seguiu muito o que aconteceu lá fora. Talvez em momentos diferentes, a gente começou o processo de desinflação primeiro, mas seguiu muito o que aconteceu lá fora, porque muito da inflação que veio nos últimos anos não foi uma inflação de demanda, foi uma inflação do ponto de oferta, né? Você viu o commodity subindo pra caramba, esses caras puxados. Por isso que a gente tá vendo a Europa, Inglaterra, com a inflação caindo tanto, porque esses caras estão puxando para baixo. E eles têm todo um reflexo na cadeia. Se o petróleo cai o custo ali do transporte, vai cair a verdura lá na ponta no supermercado. Então você tem todo esse impacto em toda a cadeia. Então eu tenho a impressão que muito do que tivemos de inflação até então foi uma inflação que iniciou com oferta, que se perpetuou, como eu poderia dizer, que se manteve por conta de demanda, porque começou com a oferta, só que aí você teve estímulo que manteve a demanda alta, que tudo tem um tempo para acontecer, né? E aí aos poucos os estímulos teve sendo retirado, e a inflação agora de demanda começa a ceder, mas eu não tenho a impressão que foi a demanda que puxou a inflação. A demanda ela manteve, né? Manteve uma inflação já alta por conta de gargalos
na cadeia de produção, na oferta. Ah, mas é difícil falar que não puxou e só manteve, né, Pedroso? Os Estados Unidos, por exemplo, em 2 anos, os Estados Unidos injetou mais ou menos 30% do PIB na economia. Né? É muita coisa, foram 10 trilhões de dólares de estímulos, né? O PIB americano, se não me engano, é 30 trilhões, né? Então, em 2 anos, colocaram ali 30% do PIB. É que você vê, por E exemplo, aí serviços. você tem uma quantia infinita de dinheiros para uma Sim. quantia finita de bens e serviços. Naturalmente, para ajustar ali o equilíbrio, você precisa ter um aumento nos preços. Sim, mas A inflação você é vê isso, né? também, por exemplo, serviços, né, que é muito inflação de demanda, né, quando você olha serviços. Não dá para falar que não, de certa forma, a demanda não impactou. Mas também você tem ali um delay entre o cara que tá lá na ponta de serviço conseguir repassar isso de reajuste. Então nós tivemos esse movimento. Enfim, eu acho que no fim do dia, só para exemplificar, hoje a perspectiva da XP de inflação pro ano que vem é 3,9. Ela não tá tão otimista quanto a Legacy lá fora. E o Itaú também. Itaú tá 3,6. E a XP até tá pessimista com juros, né? Ela tá falando que a Selic termina o ano que vem 10%. Pessimista com juros. Tá pessimista com juros. O mercado já tá colocando ali por volta de 9, 25. Mas é interessante ver como mudou aqui a perspectiva de um ano para trás para um ano para frente. Isso é todo ano, né, Pedroso? Nunca o pessoal acerta as previsões macroeconômicas. É difícil, não dá mas é que esse ano mesmo. eu acho que foi um pouquinho além da média. Porque o ano foi exatamente o oposto, né? A China, que era para ser o vetor de crescimento do mundo, não foi. Quem foi os Estados Unidos, superando tudo e todos nessa questão de recessão. Enfim, os juros que era para fechar, se você olha a curva de juros americana, comparando ano contra ano, dezembro com dezembro, ela abriu um pouquinho. O 10 anos que está em 3,90 começou o ano a 3,70. Exatamente. Né? Então os juros esse ano abriu lá fora. Né? Se não fosse novembro e dezembro, eu ia falar abriu muito, né? Mas abriu um pouquinho, porque a gente conseguiu ter esse rally aí para ativos de risco. Duration, né? Foi beneficiada em novembro e dezembro, tanto no mercado de renda fixa como no mercado de equity, né? Long duration, duração mais longa ali. Pedro, posso falar de um tema que pouco se escuta a respeito nos noticiários? Sabia que ano que vem vai ter 40 eleições ao redor do mundo. 27 dessas eleições vão ser em países emergentes. Entre os destaques, Taiwan em janeiro, Indonésia em janeiro, Coreia do Sul em abril, Índia em maio e México em junho. Taiwan é considerado emergente? Taiwan é considerado emergente. E, enfim, Taiwan, vocês sabem que o candidato de oposição é alinhado com os interesses do Partido Comunista Chinês e o candidato atual é mais alinhado com o Ocidente, né? Independente do desfecho, deve ser gerada uma tensão geopolítica, né? Que eu entendo que a gente, vendo notícias assim, não sabe até que ponto tá. Eu acho que omitem muito sobre isso, tá? Mas a minha dúvida que fica aqui para você, Pedroso, o Brasil, nosso querido e bom Brasil, passou por um ciclo eleitoral ano passado. Mas nós temos outro ano que vem. De prefeito, né? Prefeito que é tão... Eu diria que do ponto de vista, né, dessa discussão fiscal, é tão importante quanto... Diria, talvez... É tão importante quanto o ciclo de eleição presidencial e de governador. Onde eu quero chegar, beleza, não tinha pensado nisso, mas onde eu quero chegar será que faz sentido falar que pode vir capital pro Brasil porque vai ter incerteza em competidores do Brasil, em pares do Brasil, quanto a essa questão de definição eleitoral? Ou puxar muito além? Eu acho que é puxar um pouco. Puxar um pouquinho. Eu acho que sim. Eu não sei se... Talvez isso é um ponto, se um país relevante desse, sei lá... O México vai ter eleição também o ano que vem? Presidencial então, México, e local. A Índia local, vai ter eleição. Prefeito, etc. A Índia vai ter. Então, são 2 países que rouba fluxo do Brasil. Rouba fluxo, né? Se lá, aí eu não sei dizer porque eu não tô acompanhando, mas se você tiver um candidato muito extremo, aí pode ser que o mercado... Beleza. Mas ainda assim eu acho que é pontual. Perfeito. Eu acho que o ponto de atenção aqui dessas eleições é o fiscal, né? Eu acho que o fiscal vai ser o nome do jogo para 24. 23 foi mais monetário, né? Puta, onde vai os juros do Fed? Vai subir mais? 25 ali, 25 aqui, ok. No que vem, acho que a atenção vai estar mais no fiscal, que o mundo está endividado. Não é à toa que o prêmio nos juros mundo afora não é de inflação e sim de dívida, né? E os Estados Unidos é a locomotiva disso. Vamos ver o que vai acontecer nesse desfecho. O grande risco, no meu ver, para o mundo é o seguinte: uma economia desacelera, a arrecadação cai e os juros, a expectativa, o juros futuro continua alto. Por quê? Por causa do fiscal.
né? Exato. A Eu arrecada- acho que esse é o Esse é o grande ce- nome do risco do ano que É vem. isso. É lógico, tem os cisnes negros, né? Pode parecer uma É, guerra daí. geopolítica aqui. Mas assim, do ponto de vista econômico, macro, você tem esse risco que eu acho que é um risco relevante. Porque o juros está caindo no curto prazo. O juros longo está acompanhando isso. Exato. Só que se você A questão tiver é um juros movimento longo de aqui. desaceleração, você vai ter menos inflação e os juros vai poder cair no curto prazo. Ótimo. Só que o ponto é, juros caem no curto prazo, mas se você tem desaceleração com um país como os Estados Unidos com 8% de déficit, e aí, para onde vai a dívida desse cara? Porque ele está arrecadando menos e a dívida ainda está lá em cima. E aí o mercado vai exigir mais juros para poder rolar essa dívida. Então, juros longo americano sobe, o Excelente. custo da dívida explode ainda mais, o país vai ter menos arrecadação para um déficit talvez até maior. E aí você começa a ter um cenário de que não adianta os juros curto cair, porque o mercado vai bater, porque o juros longo está estressado. Então, eu acho que esse é o grande risco que a gente poderia olhar lá o ano que vem. E Pedroso, perfeito, tá? Eu acho que, enfim, esse ponto ali de atenção no fiscal. Eu falei que tinha eleições na Índia, né? Que eu acho que entre os emergentes é ali o que mais tem potencial de atrair fluxo. E olha que curioso isso, Pedroso. Alguns dados sobre a Índia. A Índia esse ano bateu 1,4 bilhão de pessoas. Agora a Índia é maior que a China em termos populacionais. A Índia tem uma população muito jovem, 60% tem menos de 30 anos. A Índia é a economia grande, né? Que mais cresce no mundo. Esse ano deve crescer 7%. A Índia é a maior democracia do mundo, diferente da China. Eles têm uma governança democrática. E quinto, tem muito talento lá. E por que eu digo talento? Pega o S&P, 25 companhias, né, que compõem o S&P têm CEOs indianos, incluindo a Alphabet e a Microsoft, né, que são as principais praticamente. É uma economia voltada para tech, é uma economia que tem uma educação bastante enraizada e eu arrisco dizer que a China parece, pelo menos a Índia remonta, parece a China 15 anos atrás, mas tem um grande diferencial aqui, né? A gente está falando de uma democracia. 15 anos atrás, desculpa, a Apple abriu a sua primeira loja na China. Esse ano, a Apple abriu a sua primeira loja na Índia. Eu acho que a Índia consegue atrair muito da cadeia logística do mundo, né, especialmente de países, de empresas, perdão, que querem diversificar ali os seus suprimentos para fora do Oriente. China, Pro Ocidente, eu acho que a Índia ainda tem uma grande vantagem, é que eu já vi muita gente reclamar da falta do inglês ali do chinês. Mas a Índia foi colonizada pelos britânicos, né? Perfeito. Então, o inglês é praticamente a segunda língua deles. Então, eles têm muita facilidade para se comunicar com o Ocidente. Mas eu acho que no fim do dia, a Índia pode ser o grande motor de crescimento e é uma aposta de muito gestor. E a bolsa lá tá cara. E a bolsa todo tá mundo, esticada. Todo mundo sabe isso que eu tô falando, né? Eu acho que negocia mais de 20 vezes lucro a bolsa na Índia. Só que eu acho que a grande diferença ainda é cultural, né? A Índia tem uma questão cultural que acho que é um dos grandes problemas ali de crescimento do país. Eu acho que tem uma diferença cultural boa entre o indiano e o chinês. E outra coisa também, nos últimos 10 anos, a bolsa de melhor performance foi americana. Quem estava em segundo lugar? Índia. A Índia também passou pelos últimos anos por um processo de reforma estrutural, então eles fizeram bem também a lição de casa, né? Eu acho que é então, deixar um pin ali, né, pra gente voltar a esse tema, mas galera, fiquem de olho na Índia, tá? Eu puxei esses dados aqui pra gente jogar essa pimentinha de reflexão a todos entrando nesse ano novo, mas a gente pode ver esse pessoal sendo cada vez mais representativo. E aí, a Índia pode salvar a gente, né? Você sabe disso. Porque com demanda, a China né? desacelerando, eventualmente, até para você ter um Perfeito. mercado relevante, a Índia é quem pode puxar o preço de commodity, ou pelo menos continuar mantendo elevado o nível de preço de commodity. A gente tem, por exemplo, estudos de, por exemplo, eu não tenho esse número de cabeça, mas cada chinês consome X quantidade em quilos de soja por ano. O indiano consome uma coisa que é tipo 50 vezes menor, assim, a proporção que a Índia ainda consome de commodity agrícola, minério, é muito menor do que o chinês, sendo que hoje ela já tem uma população maior do que a China, então é quem poderia segurar preço de commodity. Eu até trouxe um gráficozinho aqui de preço de commodity que agora veio se estabilizando, né? A gente teve aquele movimento alto, agora veio se estabilizando.
Parece que esse é um cenário que deve se manter, o preço de commodities se mantém em um patamar relativamente ok. Isso é super bom para a balança comercial do Brasil. Aí só voltando para falar rapidinho de juros, né? A gente está vendo a curva de juros brasileira bater mínima aqui, né? Hoje está 10,28 a curva, o DI 31. A gente já chegou até a fazer operação apostando na queda dessa curva. Então a gente viu um cenário que era totalmente inesperado no começo do ano. Ninguém estava apostando esse cenário de desinflação e de queda de juros tão rápida quanto está acontecendo agora, em partes por conta do movimento lá nos Estados Unidos. E essa queda de juros, eu trouxe aqui um outro dado, ela traz um fluxo direto aqui para a Bolsa. Então, qual que foi? O ano de 2023, eu acho que você deve concordar comigo, foi o ano da renda fixa. Quem aproveitou, travou retornos muito altos, né? Título bom de lá fora, título aqui no Brasil. Foi o ano para se preparar para o ano da renda fixa, que tudo indica que vai ser 24, Pedroso. Porque você disse que foi o ano da renda fixa. Para fazer a alocação. Fazer a alocação, sim, mas de recolher a rentabilidade é 24, isso, né? Recolher a rentabilidade, mas o momento de fazer a alocação. É isso. O time de fazer a alocação foi agora, porque você travou com o mercado foi bem cima. generoso no final do dia. Eu sempre falava isso para os clientes. Pô, pessoal, agradeçam que o Fed não está cortando juros ainda, né? Porque a economia está quente, que dá mais tempo para a gente travar a taxa larga. Né? Tanto aqui como lá fora. E quando nós falamos de investimentos, o que vai ser o ano lá fora, o ano que vem? Cara, eu acho que lá fora continua sendo renda fixa. Ok, mas a gente não falou até agora da inteligência artificial, né? Que eu acho que foi o tema de 23. Como começou? A Microsoft comprou metade da OpenAI, que é quem faz o ChatGPT. E todo mundo, desde eu, você, o porteiro lá de casa, enfim, descobriu que era LLM, que é Large Language Models. Enfim, esses sistemas de linguagem que conseguem processar grandes chunks, né? Grandes coletas de dados e cuspir informações. Né? Então você pergunta qualquer coisa ali para ele, ele gera para você de forma automatizada. Isso ganha uma atração e as empresas estão conseguindo utilizar isso para aumentar a margem, que já é notório nos seus resultados. Não é à toa que a Nvidia fez 3 vezes esse ano. Né? Ela vende a matéria-prima para alimentar essa nova revolução industrial que muitos chamam. Né? E a dúvida que fica é o seguinte, Pedro, eu não consigo mensurar o impacto disso, cara. E eu vejo pessoa que consegue, né, ou pelo menos é mais capacitada que eu, em termos de, tem uma startup, tá no mundo de tech, é programador, é desenvolvedor, sabe tudo, eu sei nada praticamente, falando que a gente nem explorou o topo do iceberg, né? E se isso é verdade, que parece ser, cara, tech justifica, tá caro. Tech vai sempre tá caro. A gente pode ver um outro ano sensacional, né? Agora o call dos analistas essas empresas vão dar uma esfriada que é natural, né? Em vez de subir 50, vai subir o quê? 5, 10 ano que vem? Não sei, Pedroso. Não sei. Então talvez o ano que vem, lá fora, pelo menos, continuaria sendo o ano da de tech. Eu não faço ideia, mas não consigo descartar isso. Como eu não consigo descartar uma realização severa por parte de uma desaceleração, por parte de colocar lucro no bolso, né? Eu acho que, cara, tudo pode acontecer. Falou e não falou nada. Não falei nada, então, eu vou voltar pra parte que é renda fixa. Não, eu acho que entendeu? Pela previsibilidade. Exato. Isso, pela previsibilidade. Falei, não falei nada porque, o que vai acontecer? Justifica a Nvidia estar 60 vezes lucro? Talvez sim. Eu acho que muita pessoa que não acreditava nisso passa a acreditar agora. Você ir atrás do FOMO, né, daquele medo de ficar de fora, não é o correto. Né? Eu não consigo comprar uma empresa dessa agora. Né, porque eu acho que eu estaria entrando nessa linha de FOMO, né? Que não é positiva, né? Como as bolhas são formadas no final do dia. Chuto eu, Pedroso, que nada sei, viu? Tá muito duro. Equity lá fora tá muito duro. Aqui no Brasil, acho que de fato foi um ano bom pra Bolsa, mas o que tava fácil foi a renda fixa, né? Você conseguiu travar retornos muito altos. E olhando pro ano que vem, eu acho que teoricamente, o cenário de queda de juros é muito propício para o investimento no mercado de capitais. O que me parece mais fácil hoje, quando você faz uma avaliação, o mercado de renda variável você consegue pescar ainda muita coisa que deve se aproveitar desse cenário de queda de juros, mas o mercado de fundo imobiliário, quando você pega fundos de títulos, enfim, você tem umas taxas que ainda estão muito altas. E o cenário de queda de juros para um fundo que vai continuar te pagando ali 1% ao mês isento de imposto, 1 e tantos por cento, né? É um mercado que pode se beneficiar diretamente disso. Porque quando os juros caem, a gente vai ver lá na frente Selic a 9%,
E o cara te pagando 12% isento, 13% isento. Isso daqui, se você faz o cross-up, é coisa de 15, 16. Posso falar um negócio também? Cara, o Brasil é o único país do mundo que tem essa coisa de Isenção, isento. exato. LCI, LCA, CRI, CRA, né? Investimento incentivado em debentures. Cara, isso é péssimo pro mercado de capitais. É péssimo, mas é ótimo pro investidor. O mercado de capitais, que é de fato PIB, economia, é horroroso. Enfim, eu acho que teria muita, né, polêmica se numa reforma tributária acabam com isso, né? Existe um ponto, né? Tira fluxo de bolsas, tira fluxo de investimento, tira fluxo de empresa. Mas qual que é a ideia desses investimentos isentos? Normalmente eles estão ligados a setores que vão naturalmente intensivos de infraestrutura, setores. É. Ou seja, o Brasil ele não tem capacidade de investir. Então ele precisa atrair investimento. Então uma forma que ele usa é dando esse incentivo. Então eu dou incentivo para você investir numa debênture de infraestrutura e essa empresa vai pegar esse dinheiro e investir na construção de uma hidroelétrica, sei lá. Então ele está incentivando você a colocar dinheiro, investimento direto aqui no Brasil. Então, de certa forma, foi criado com esse intuito. Só que eu acho que ficou tão amplo, e aí eu concordo com você, que você acaba tendo esse problema. Eu não acho que necessariamente o investimento ele é ruim para a economia, mas eu acho que ele é muito amplo. Qualquer um hoje emite um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA, enfim. Então, isso é um ponto importante. Mas, de qualquer forma, voltando aqui, né, ao mercado de fundo imobiliário, é lógico que você tem que pensar bem, analisar bem ali os fundos. Eu acho que ele vai entregar um bom momento de oportunidade para quem quiser entrar. E o mercado de renda variável deve se beneficiar. O mercado de renda fixa eu acho que vai perdendo atratividade, porque as taxas já começaram a fechar bem, mas ainda assim, hoje, ainda estão interessantes. E por último, aqui da minha parte, depois se quiser falar alguma coisa, já jogou na Mega Sena da virada? Jogou junto, né, pô? Você jogou pra gente. A gente fez um bolão. Pedroso fez vários jogos, galera. Se a gente leva, a critéria inteira fica rica, fica milionária. Praticamente todos os funcionários. Então não sei se a gente levar vai ter mais resumo semanal. Vai, lógico que vai, pô. Eu vou vir mais feliz só, mas eu vou continuar vindo. Mais leve, né? Poder falar mais besteira. Exatamente. Aí a produção não vai poder cortar. Aí se cortar, a gente faz a gente. Mas vamos lá, 570 milhões, né, Mega Sena da virada. Não sei se vocês acreditam ou não, aí tem outra conversa, mas a gente faz a fezinha, né? Uma vez por ano. Sabe o que é mais legal? Com o dinheiro da Mega Sena da virada, tem umas 60 empresas da Bolsa que vale menos do que isso. Entre elas, daria para você comprar integralmente a Oi. Gostaria de virar dono da Oi? Eu acho que não é um bom negócio. Quanto que sai a Oi hoje? A Oi hoje vale 422 milhões de reais. Se a gente ganha, a gente passa no débito ela, hein? E ainda sobra um dinheirinho bom. Ainda sobra uns 100 e pouquinho. 100 e poucos milhões, não é razoável, dá pra você viver boa, né, muito Pedro? bem. Se a gente ganhar isso aí, a gente poderia adquirir uma empresa. Só pra... Vale sonhar, né, pessoal? Isso que é o bom da vida, muitas vezes. É isso aí, pessoal. Pedroso, posso falar um negocinho antes? Claro. Cara, algumas coisas de 23, só pra gente pegar, né, encerrar. Esse ano, a gente viu o fluxo, né, de M&As, ou seja, fusões e aquisições voltar pro mercado de capitais, especialmente no setor de petróleo. Né? É um setor que vem se consolidando, as grandes estão comprando as pequenas. Isso também está acontecendo no setor de entretenimento. Inclusive, essa semana, o CEO da Warner Bros., que é dona da HBO e da Paramount, eles sentaram para discutir uma possível fusão, né? E os dois streamings juntos ficariam um pouco abaixo da Netflix, né? Em termos de usuários, seriam o segundo maior. Então, eu entendo que isso deve continuar, Pedroso. Eu acho que mundo afora, consolidação deve acontecer. A Microsoft comprou a Activision esse ano, né? Pelo menos a compra passou esse ano. A Microsoft está nesse setor de gaming muito forte. E então, só queria dar esse último adendo na frente corporativa, né? Ainda mais com juros em queda no que vem, ao que tudo indica e ao que o mercado precifica, deve reaquecer o mercado de capitais, especialmente essa parcela de ECM e DCM. Sim, eu acho que 2024 vai ser um ano quente de mercado consolidação, de capitais, né? de fusão, de compra. Eu acho que vai ser, não só lá fora, né? Você tá falando lá fora, mas eu acho que vai acontecer muita coisa aqui no Brasil. A gente tem empresa ali na boca, Braskem, que tá tentando ser vendida, empresas grandes brasileiras que devem seguir processo e que eu acho que ao longo, porque você entra num período melhor do mercado. Então, por exemplo, você pega a Braskem, nos últimos anos não queriam vender, teve problema, tudo bem. Mas quando o preço estava um pouquinho melhor, ainda assim eles achavam que estava ruim, o preço estava para baixo. Agora começa a pegar um ciclo melhor, então deve acelerar bastante, muito movimento, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Eu acho que é isso. Excelente, Pedroso. Galera, até o ano que vem, então.
um bom Natal, né? Enfim, independente aí de qual sejam as suas festividades, boas festas, um feliz ano novo. E ano que vem tem mais. Pedroso, vai fazer o que no Pessoal, ano novo? um Feliz Natal para todo mundo. Nós encerramos aqui hoje, voltamos só lá no dia 15 de janeiro. Pedroso vai pro Chile, galera. Vai tomar vinho Vou lá tomar com vinho a no família. Chile O no Pedroso tem comecinho do 2 ano. filhos lindos, um casal, né? Uma menina e um menino. Casalzinho. E uma esposa super parceira, né, Pedroso? Você foi Sim. bem nessa decisão familiar ali. Certeza, não tenha Você é dúvida. um cara feliz, pô. E eu vou pro México tomar tequila e dar uma descansada também, né? Até a gente voltar. Dia 15, Pedroso? Dia 15 de janeiro. Então, pelo menos dá um tempo pra gente fazer uma digestão, uma reflexão e voltar com maiores informações. Calma aí, dia 15 não, né? Vocês viram que eu tô perdidinho aqui, né? Sobre bolsa lá fora. Eu não sei. Na verdade, voltamos dia sei. 19. Dia 19, na sexta-feira, na terceira sexta-feira de janeiro, estaremos 19. de ó. volta aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Galera, grande abraço aí a todos. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um ótimo Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo.